Fala, rapaziada, tranquilo, voltamos aí, vamos continuar aí. Pô, não tô aguentando mais me olhar nesse quadradinho, né? Tô há semanas aqui gravando aula praticamente todos os momentos do dia. Quando não tô gravando aula, tô preparando as aulas, né? E não tô aguentando mais me olhar. Ó, tô fazendo barba em casa, tá estranho, meu cabelo eu não corto, né? Minha namorada não deixa eu tirar a barba, mas vamos que vamos. Mas, Togatinho, manda aí, né? Mas bem melhor que os professores de vocês, com certeza, né? Também o comparativo é desleal, né? Os professores são horríveis, são muito feios, entendeu? Então, comparando aí, eu tô sempre bonitinho. Mas vamos lá, vamos seguir em frente, tá? Ó, isso não é pra falar pra eles não, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. O que acontece, galera? Vamos começar aqui. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, a gente vai começar a falar sobre cartografia, né? E dentro desse primeiro ponto aí que a gente chama de alfabetização cartográfica, a gente vai começar sobre, né, o tema, sobre a temática orientação. Aí você fala, caraca, o que é orientação? Né? Os pais de vocês de vez em quando usam como esporro, né? Tipo assim, ei garoto, se orienta, aí moça, se orienta na parada aí, né? Que é isso? Se orientar? Se orientar, você pensa o seguinte, pô, tomar um rumo certo, né? Tomar uma direção certa e tal, né? Pô, cria tenência nessa vida, né? Então é mais ou menos isso, bacana? Primeiramente eu queria que você não confundisse orientação com localização, tá? Eu vou falar umas coisinhas aqui que talvez você não vai entender nesse primeiro momento. Quando a gente fala de orientação, a gente pensa na Rosa dos Ventos, tá bom? Beleza? Quando a gente fala de localização, a gente pensa, né, nas coordenadas geográficas. Como não estou entendendo nada que você está falando, relaxa, né? Rosa dos Ventos vai ser o tópico, né? Vai ser um dos tópicos principais dessa sequência de aulas dessa semana, tá bom? E a parte de, né, localização, a parte de coordenadas geográficas, vai ser justamente um dos pontos chaves aí, digamos assim, né, da próxima semana, tá bom? Beleza? Então quando a gente fala de localização, a gente pensa em latitude e longitude. Quando a gente fala, né, de orientação, como vocês podem ver aqui, ó, quando a gente está falando de orientação, vocês podem pensar nos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais que nós vamos estudar hoje, que formam, né, a chamada Rosa dos Ventos, tá bom? Você deve estar lembrando um pouquinho das aulas, né, de Geografia do Ensino Fundamental 1, uma das primeiras aulas talvez que vocês tiveram, né, um dos primeiros contatos aí com a ciência cartográfica. A gente vai retomar um pouquinho, mas dentro de um olhar, né, de aprofundar, de uma maior abrangência, né, de uma aplicação, né, mais ampla aí desse tópico. Bacana? Então vamos lá. Rapaziada, o que acontece? Você já parou pra pensar? Imagina o seguinte, dá uma parada aí, dá uma fechada nos olhos, sei lá, dá um jeito aí. Imagina você vivendo, né, e podendo estudar os primeiros seres humanos, nossos primeiros grupos, né, humanos. Os caras estavam na merda, né? Os caras estavam muito na merda, certinho? Imagina como que os caras se orientavam no espaço. Você, quando quer viajar, né, como você já viajou de carro com seus pais, aí, com seus familiares, cara, o que você faz? Você pega o seu celular ou pega, né, o próprio central multimídia do carro, coloca lá a rua e o número, bacana, programa direitinho, bota a melhor rota, a rota mais curta, com menor número de pedágios, ou aquela rota, né, que lhe garanta uma maior segurança, né, que todos os trechos, né, estejam asfaltados e tal. Programa lá bonitinho, né, o seu GPS do celular, o GPS do carro de vocês, bacana, nome de rua, número, bacana, e parte. Galera, com uma certa precisão, você vai atingir o seu local, né, de destino, com transtornos, né, bem pequenos, certinho? Então você consegue se orientar entre cidades, né, entre estados de uma forma muito tranquila. Agora você imagina os primeiros seres humanos. Dá uma analisada aí. Como que os caras faziam? E eu posso contar uma coisa para vocês? Os caras se virarem, né, os caras terem se virado para poder se orientar, foi uma das formas, né, de sobrevivência, ou seja, foi um dos pontos chaves que garantiu a sobrevivência e a evolução da sociedade humana. Olha só que loucura, tá legal? O homem deu o ser humano deu um ponto bem assim, deu um pulo, né, deu um salto assim bem bacana, quando ele passou a utilizar como referência, né, astros, né? Mas
Como assim, Rômulo? Astro, utilizar a natureza, né? Olhar para o céu e falar, caraca, né? Eu posso me orientar por isso. Como assim? Ele começou a perceber, né, que, né, o Sol aparecia com uma certa regularidade, com uma certa, né, proximidade, sempre na mesma posição, uma posição próxima, e ele vai se pôr de uma outra posição. Ele passa a observar as estrelas e começa a perceber que aquelas estrelas, né, vão se repetindo naquele céu, né, claro, naquele céu cheio de estrelas, né? Ele começa a perceber que a Lua, né, segue uma trajetória semelhante à do Sol, certo? Ele passa a estudar os astros, né? E com isso ele, né, cara, mas chama atenção, imagina, você tá de noite e tal, cara, uma das coisas que mais chama atenção, né, é o céu, né? O céu estrelado chama muita atenção, certo? Até mesmo numa cidade onde você tem várias luzes artificiais, né? Quando tá aquela noite bonita, aquela lua bacana, né? Aquelas estrelas e tal, cara, te dá até você dorme até melhor. Você pensa, caramba, amanhã vai fazer um dia bonitaço, né? O sol vai chegar com tudo, né? Vai fazer um dia muito bacana, então tudo aquilo que eu tinha programado, né, vai poder acontecer, tá? Isso vai dar muito certo. E você, às vezes, né, fica lá viajando. Eu, por exemplo, fico lá viajando, olhando as estrelas, aquela coisa toda, tá? Os homens também faziam a mesma coisa, só que eles perceberam, né, que além da beleza, aqueles astros poderiam servir como fatores de orientação. É óbvio que isso não foi de um dia para o outro, foi um processo, né? E de certa forma deu um salto bem significativo na capacidade do homem, né, de se locomover, de se movimentar, de migrar em busca de melhores condições de vida, em busca de alimentos, né, em busca, né, de bons locais de vivência, tá bom? E lembre-se que o homem sempre é muito curioso, né? E a curiosidade foi um dos fatores assim importantíssimos para a sua evolução. Então, para essa curiosidade permitiu que o homem, né, exigiu, na verdade, que o homem também desenvolvesse, né, mecanismos de orientação, certo? Imagina que você está lá num grande shopping, tá legal? Num shopping, imagina um shopping, assim, o maior shopping que você já foi na sua vida, tá? Eu não fui em muitos não, tá? Mas já fui em alguns de grande tamanho. Cara, você não se perde? Se perde ou não se perde? Certo? Imagina você passeando, às vezes você está numa grande cidade, você se perde na mesma rua, tá? Esse ano, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir a Paraty. Eu nunca tinha ido, eu tive a oportunidade de Paraty. Gente, eu não conseguia me achar no centro histórico de Paraty. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção do que eu. Obviamente aquilo foi feito de propósito, né? Segundo a história. Aquelas ruas, né, que apresentam muitas semelhanças, aquelas construções que apresentam muitas semelhanças, era justamente para confundir os invasores, né, os piratas, né, aqueles saqueadores que porventura poderiam entrar na cidade e de certa forma facilitar, né, a resistência, né, e o combate a eles, né? Conta a lenda, conta a história que é isso. Mas eu me perdi lá, eu ficava doido, eu queria conhecer tudo, falei, não, eu quero passar em todas as ruas e tal, quero conhecer, quero olhar, quero visualizar. Cara, não conseguia, assim, às vezes eu uso, né, aquela foto do cartão postal, né, de Paraty para dar aula, eu falei assim, cara, eu quero ir lá, um dia eu quero ir lá, quero conhecer, quero ver como que é isso, só vejo em foto e tal. Cara, que doideira, que loucura, né? Agora você imagina você num deserto. Imagina você numa floresta. Imagina um local, né, onde você não tem muitos pontos de referência, como prédios, né, como construções, como uma padaria famosa, como um mercado famoso, uma farmácia famosa, né, um entretenimento, né, famoso, um restaurante e tal. Galera, imagina isso, certo? Então, os astros foram fantásticos nesse processo de orientação, né? Bateu o olho, pum, olhou, me oriento. Só tem um detalhe. Os caras tinham que ter um sol, um céu aberto, né? Imagina se fosse assim, aquele momento, né, aquele dia nublado, aquela noite escura pra dedéu. Como que os caras pô, fazer o que? Não dá pra ver, cadê a estrela? Não tem, cadê o sol? Não tô vendo, né? A lua não apareceu. Aí, caraca, olha só que situação, tá legal? Eu queria destacar pra vocês, né? Isso aqui, ó, olha só que eu coloquei então, ó. A eficácia desse tipo de orientação depende das condições do tempo e da posição do observador.
Tá legal? Imagina você dentro de um ambiente extremamente fechado, uma floresta densa. Cara, você não vai conseguir observar o céu com uma certa tranquilidade. Imagina num dia de chuva, num dia nublado, num dia de tempestade, você não vai conseguir se localizar, tá certo? Um outro salto que o ser humano deu em termos de orientação foi quando ele começou, né, a produzir, a desenvolver instrumentos dentro de uma evolução científica que permitiu uma orientação mais precisa, né, permitiu ele se orientar sem necessariamente depender tanto das condições, né, naturais, né, e também não depender tanto, né, da posição que ele se encontrava. Obviamente, né, esses estímulos foram muito fortes à medida que o homem precisou, de certa forma se viu, né, necessitado de expandir ainda mais o seu contato com territórios distantes de onde ele morava. Então, quanto mais distante do local, né, de vivência, mais confuso, mais difícil, mais complexo era, né, esse deslocamento. Tá bom? E tem um momento que eu queria chamar a atenção para vocês. Um momento que vocês estudam lá nas aulas de história. Aquele momento, né, da expansão marítima, das grandes navegações. Um processo tão, né, complexo, iniciado primeiramente por Portugal, depois seguido por Espanha. Um dos fatores, né, que permitiram que essas potências marítimas no século, né, 15 pudessem se lançar ao mar foi justamente o desenvolvimento, né, de instrumentos de orientação. Tá bom? Aqui eu citei a bússola e o astrolábio, tá legal? No contexto aqui das grandes navegações. Uma das consequências, né, desse processo foi justamente o domínio, a chegada dos europeus aqui na América e, consequentemente, né, o início de um processo de dominação, de exploração territorial. Bacana? Nessa imagem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, ó, a bússola tá aqui, uma bússola bonitona, a gente vai falar pra caramba dela hoje, tá? Hoje a gente vai falar pra caramba dela, o astrolábio, o quadrante, tá legal? Quem nunca viu um filme, né? Um filme de época que tem um relojão, ó, um relojão de areia, né? Importantíssimo, né? A aferição do tempo também foi uma das necessidades, né? O homem aprender a calcular o tempo, a passagem do tempo, foi uma das necessidades juntamente com a orientação para o homem sobreviver e evoluir. Bacana? Então, galera, nós tivemos dois grandes saltos, né, que eu queria destacar nesse primeiro vídeo para vocês. Quando o homem passou a observar o céu e, consequentemente, né, se orientar através do auxílio dos astros, tá bom? Daqui a pouco de volta falar um pouquinho sobre isso. E um outro salto histórico importante foi justamente no contexto das grandes navegações. Eu só queria destacar uma coisa. Obviamente, né, que os europeus tiveram um brilhantismo muito forte, mas a gente não pode deixar de entender que muita coisa que os europeus desenvolveram, aperfeiçoaram, foi justamente através de conhecimentos, né, contato com povos do Oriente, que já dominavam em muito, né, várias tecnologias, entre elas a tecnologia de observação da natureza, entre elas, né, as tecnologias que permitiam uma orientação mais segura, mais precisa, tá bom? É sempre bom lembrar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente é acostumado a ter, né, um estudo, uma orientação muito eurocêntrica, né? Parece que um outro mundo não existe, é só Europa dentro desse processo. Mas de fato, né, a nossa historiografia, a nossa história, né, o nosso ensino, ele obviamente, né, preserva muito, né, esse olhar estritamente europeu, tá bom? Baseado, né, em acontecimentos europeus, em marcos europeus. Então eu queria chamar atenção para isso também, tá bom? Bacana, daqui a pouco a gente continua, tá? Aqui. Beijão, até o próximo vídeo.